A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu quero desejar uma semana abençoada a todos, na presença de Deus, gozando da bênção, do cuidado do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa. É maravilhoso estar sob os cuidados de Deus. Os nossos medos saem, as nossas frustrações vão embora, as nossas fraquezas, o Senhor nos renova. Então vale a pena, tá bom? Eu quero nessa manhã, inspirado por Deus, falar de um personagem bíblico chamado Barnabé ou José. Esse homem tem muitas coisas para acrescentar nas nossas vidas como povo de Deus, como os filhos de Deus. Então eu quero já ler aqui em Atos 4, 36 e 37. Olha o que diz, desculpa, mexi aqui no vídeo. Olha o que diz a palavra de Deus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Por enquanto, até aqui. Então, esse homem chamado Barnabé, e diz a palavra aqui que o nome dele era José. Por que José? Não é? José, diz a palavra em Atos, só mais um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho melhor a vida de Barnabé ou de José. Estamos falando da mesma pessoa. Olha o que diz o versículo 24 em diante. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então vamos lá, falar sobre Barnabé é bom demais, é inspirador, enche o nosso coração de alegria, porque diz a palavra que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós refletimos a imagem de Deus que está em nós. E era assim que era visto Barnabé, ou José, não é? Como diz a palavra em Atos 4:36, seu nome era chamado pelos discípulos de José, que significa filho da exortação, o consolador. Diz que ele era natural de Chipre, levita, da família dos sacerdotes, então da tribo de Levi, né? E que coisa, ele já provavelmente nasceu num lar cristão, num lar evangélico, né? De origem levita, da origem dos sacerdotes, né? Filiação sacerdotal. Então foi chamado por Lucas, pelo escritor Lucas de Atos dos Apóstolos, por Barnabé, não é? Barnabé é um nome aramaico que ele recebeu por Lucas, que significa filho da exortação. O Barnabé, no grego, significa Barnabé, significa kletos, no grego. O que significa isso? Chamado, convocado para estar ao lado, né? Ao lado de quem? De uma outra pessoa, de um grupo. Então o Barnabé, ele não estava à frente, ele estava ao lado, caminhava junto. Deus preparava alguém e ele ia, assumia e ali discipulava, não é? É algo maravilhoso a vida de José e o Barnabé, não é? Então, um homem bondoso, cheio do Espírito Santo. Ele tinha o dom da exortação e ao mesmo tempo ele andava ao lado das pessoas ensinando a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui na palavra, né? E são poucas pessoas que aceitam essa função
de estar ao lado, né? Geralmente as pessoas querem glória, querem honra, querem status, querem posições importantes. Ou seja, se não for eu, então também não quero andar junto, não quero caminhar junto. Desse líder eu não recebo ordem, porque eu sou melhor que ele, não é? Você não fala isso, mas só a sua atitude já demonstra isso, que você é melhor do que o outro, né? E às vezes, aqui, como nós estamos vendo, quero passar para vocês, ajudado pelo Espírito Santo, que andar ao lado é muito importante, ou ajudar outras pessoas a exercer o seu ministério, ser pessoas importantes na vida de alguns líderes, não é? E José é reconhecido, e através do testemunho dele, quando eles chegam em Jerusalém, a inaugurada igreja em Jerusalém, não é? E eles são chamados pela primeira vez de discípulos de Cristo. Que coisa linda! O que é um discípulo? É um seguidor, alguém que foi discipulado, ensinado a andar e fazer aquilo que o seu mestre preparou. Então Jesus preparou os discípulos, e Barnabé então era um desses que estava no meio para fazer diferença, né? Então, e ele também, conforme nós lemos no Atos 4:37, era um homem generoso, não havia ganância em seu coração. Diz que ele vendia a propriedade, vendeu e levou aos pés dos discípulos para a manutenção da igreja. Era tudo novo, estava tudo começando, eles largaram tudo para seguir Jesus. Então a importância da manutenção do dinheiro nesse momento, e ele via a necessidade da igreja, da expansão da igreja, né? Essa igreja recém-inaugurada, né? O templo de Jerusalém, lá em Antioquia, conforme Atos 11, a partir do 23, a partir do 19, né? Que nós lemos até o 26. E fala o 23, olha: tendo ele chegado em Jerusalém e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então ele estava ao lado para incentivar, para exortar, para chamar a atenção, para falar: filho, você está indo em caminho errado, olha, toma cuidado. E eu tenho vivido esses 33 anos como pastor. Às vezes você fala com um jovem e ele se revolta, e ele cria rebelião na igreja junto aos outros jovens, contra você, coloca o pastor contra igrejas, e famílias sem discernimento do Espírito Santo assume esses jovens, acha que esses jovens estão sendo perseguidos, não é? E cria um grande problema para a vida da igreja. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter discernimento do Espírito. Não só isso, ser cheio do Espírito Santo, para entender os propósitos, para entender os planos de Deus. E Barnabé ou José, tanto faz, ele tinha esse dom de estar, de falar, de orientar, de abençoar, mas nem todos também estavam dispostos a ouvir, como não estão hoje. Porque tantas pessoas saem da igreja? Porque tantas pessoas mudam de igreja? Você acha que são enviados pelo Espírito Santo, é voz do Espírito Santo? Não, isso chama rebeldia às vezes. Rebeldia, não aceita aquilo que o teu líder está falando, te orientando, te ajudando, querendo o melhor para a tua vida, não é? E sabe quem José ou Barnabé foi atrás, conforme 11:26, aqui, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe mais profundamente o que significa isso? Barnabé, Paulo, desacreditado, perseguidor dos cristãos, conforme Atos 9, ele perseguia a igreja, levava os cristãos ao cárcere e prendiam, e etc. Então, quando ele teve um encontro com Cristo,
A igreja não acreditava, os discípulos não acreditavam em Paulo. E Barnabé, um homem visionário, cheio de Espírito Santo, pega Paulo, ensina a palavra para Paulo, discipula Paulo, não é? Apresenta Paulo para os discípulos aqui, e Deus começa a fazer grandes coisas no meio da igreja, através do apóstolo Paulo, através de Barnabé e através dos discípulos, sabe? Igreja, ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, maravilhoso. Obedecer ao Senhor, dar voz ao Espírito Santo, ter alguém ao teu lado que possa te falar a verdade, que possa ser usado por Deus para te orientar e te abençoar, e não desejar o teu mal, querer o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas vamos parar de criancices, vamos parar de falar, meu filho não faz coisas erradas, se falar do meu filho eu brigo. Não, se Deus colocar alguém é para abençoar e fazer diferença na vida do teu filho, ou na vida da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, dá ouvido ao Espírito Santo, dá ouvido à voz de Deus. E Deus não vai usar um jumento, uma mula, como fez no passado. Deus vai usar homens, mulheres, para estar ao teu lado, para falar do amor de Deus, da graça de Deus, não é? Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, ouvido ao que o Espírito Santo diz à igreja, não é? E Deus então coloca Barnabé para discipular Paulo, para ensinar Paulo, para orientar Paulo. E Paulo tornou o grande líder da igreja gentílica, falando para o mundo não judeu, alcançando o mundo através do seu testemunho, através da sua vida, não é? E Paulo não desejava, Barnabé não desejava estar à frente, mas está ao lado. E você, o que você quer para a tua vida, não é? Sabe em Mateus 19, versículo 21, quando aquele jovem rico encontra com Jesus, o que Jesus diz para aquele jovem? Vai lá, vende os teus bens, distribua aos pobres, depois segue-me. Sabe, atitude, nós precisamos ouvir primeiro a voz de Deus, para depois então servir ao Senhor. Vai, vende tudo que tens, depois segue-me. Jesus podia falar para aquele jovem: vem, traz todo o teu dinheiro, será importante no seio da igreja, para os sustentos missionários. Não. Olha, onde está preso o teu coração, despreende dele, e depois vem e seja bênção nas minhas mãos, não é? Então a igreja tem demonstrado, muitas pessoas, amor pela igreja, por Jesus, mas tem outros também que desprezam a palavra de Deus. E Paulo aqui, por que Paulo foi um homem bem sucedido? Paulo foi bem sucedido porque ele ouviu a voz de Deus, não é? Atos 9, 26, quando Barnabé assume o apóstolo Paulo e apresenta aos discípulos, porque os discípulos temiam Paulo, não conheciam o testemunho de Paulo, e Barnabé assume o apóstolo como seu novo discípulo. Quem você quer assumir hoje para estar abençoando? Quem você precisa ajudar? A tua igreja precisa da tua vida, do teu testemunho, de um homem e mulher cheio do Espírito Santo, que faça diferença nessa cidade, nessa terra, no mundo. E eu creio nessa igreja, eu creio nessas pessoas que Deus está chamando para andar ao lado, para estar à frente, não importa, para fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus. Preste atenção, igreja, no que o Espírito Santo diz, naquilo que Deus está falando ao teu coração, à tua alma, em nome de Jesus. Querido Deus, ouve o clamor do teu povo, tu conheces o coração de cada um, onde há rebeldia, que possa entrar o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, onde há dureza, onde há avareza de coração, que o Senhor liberte, ó Pai, que todos possam ser generosos com a tua causa, e que homens e mulheres possam ser usados diante do Senhor para fazer diferença nessa